Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição desse Tripé Podcast, o programa com o apresentador mais rouco da internet brasileira. É verdade, estou gravando esse programa aqui com a voz falhando, porque tivemos um fim de semana em que saímos pela primeira vez do home office, participei de um evento presencial depois de quase 2 anos e devidamente testado, foi tudo muito bom, mas eu acabei ficando exposto aí ao ar-condicionado de uma área de eventos, e aí por isso a minha voz está um pouco falha. Peço perdão desde já, mas se você acompanha o Tripé Podcast, você sabe que apesar da voz falhar, nós teremos sim um excelente papo aqui hoje. Falaremos sobre dados. Você já ouviu a frase que dados são o novo petróleo? Por que isso acontece? Por que conhecer sobre você, meu querido espectador, meu querido ouvinte, é a parte mais importante, onde as grandes empresas estão olhando e também onde os grandes golpistas estão olhando. Então, roda a vinheta aí que o papo hoje é excelente. Dois representantes incríveis, especialistas que tratam desse tema, trabalham com isso, segurança de dados, segurança dos nossos aplicativos, segurança é o assunto hoje, legislação e segurança, né, Durso? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo no Tripé Podcast. Vocês sabem que a gente fala sempre da transformação digital e a gente sempre começa o nosso papo com como as redes sociais e esse mundo digital e a aceleração que a gente vive nesses últimos anos acabou afetando a vida dos meus entrevistados aqui, e a gente acaba construindo uma tese a partir de três ideias aqui, por isso que o programa chama Tripé. Muito obrigado vocês dois por participarem aqui. E eu costumo começar sempre pelo mais velho, só que eu não sei quem é o mais velho. Durso, quantos anos você tem? Eu completei 30, tô rumo aos 31 já. Novíssimo. E Gabriel? Eu acho que o desempate vai ser nos dias aí, hein? Também, é verdade. também trintei. E eu acho que o Gabriel é de fevereiro também? Eu sou do começo de fevereiro, né? Você é um pouco depois, né? A questão de uma semana aí tá diferença aí. O Gabriel ganhou, Pedro. Eu sou 15 de fevereiro. Acho que eu ganhei. Então eu ganhei, eu sou 6, então olha só, por favor. Gente, mas vocês são, olha só que bacana, dois especialistas na questão de segurança, de dados, de legislação, e vocês estão ainda entrando nos 30, né? Eu me sinto vovô, acho que pela primeira vez nesse programa serei o mais velho entre os participantes, mas tudo bem. Vou falar aqui com a voz da experiência. Brincadeira. É muito bom porque vocês dois já se conhecem, são amigos. Inclusive, Gabriel eu conheci através do Luiz Durso, que já conheço há mais tempo. Então, professor Luiz Augusto Durso, como que o mundo digital entrou na sua vida e como você trabalha isso hoje dentro do direito, né, da parte da legislação, Lei Geral de Proteção de Dados? Eu vejo você em vários programas, no Pânico. Seja muito bem-vindo, em primeiro lugar, ao Tripé Podcast. Obrigado, Pedro. Honra e alegria hoje ser um dos membros do Tripé aqui, para a gente bater esse papo gostoso, ainda mais acompanhado, e você me apresentando, e acompanhado desse irmão, que é o Pato, Gabriel, que também trilha uma carreira tão bonita de segurança. Ele está no lado que talvez eu até gostaria de estar, viu, Pedro? Sendo muito sincero, e é exatamente assim que eu respondo a sua pergunta, porque, na verdade, eu não acho que eu entrei no mundo digital, eu acho que eu saí do mundo do direito lá em casa, porque eu nasço numa família muito tradicional, com meu avô advogado, meu pai, meu tio e todos os meus irmãos fazendo direito, e aquela pressão, tem que fazer direito. Só que eu amava tecnologia, eu já tinha feito web design, eu já programava, eu brincava com keylogger, todo tipo de programa de hacker, de vírus, eu amava isso. E aí eu sentei em casa e falei, eu vou fazer TI, quando eu estava finalizando a escola. E meu pai assustou. Ainda falou, não, filho, você é louco? Não, tem que fazer uma coisa na sala de direito. E aí ele falou, me dá uma chance? Eu falei, tá bom. Ele falou, quero te mostrar o direito digital. E quando ele me apresentou, aí eu me apaixonei, e foi assim que eu entrei para o mundo da tecnologia, que eu já amava, junto com o do direito. Então foi dessa maneira a influência gigante, e aí eu comecei a trabalhar com direito digital, assim que influenciou a minha vida. E as redes sociais, quando que você entrou? Quando você entendeu que era importante também estar nesse mundo? Eu sempre tive rede social e eu usava muito mal. Eu até faço uma confissão aqui aos ouvintes, que minha rede social era
era uma lástima, sabe por quê, Pedro? Porque eu ia na balada e postava foto com a mulherada, era um negócio horrível, eu assumo, eu era solteiro, então era um negócio que eu usava extremamente pessoal. Eu comecei a utilizar 100% profissional em 2017, quando eu excluí do mundo essa rede social que eu tinha, que era o meu Instagram antigo, e criei um para trabalhar. Porque aí foi um momento em que explodiu um artigo meu, do Baleia Azul. Eu tive uma demanda muito grande, participei de audiência pública, o artigo foi lido por um senador em sessão plenária. Eu falei, opa, isso está me dando projeção, eu preciso levar a sério. Eu já estava trabalhando com direito digital, já era advogado há 3 anos, 14, 15, 16, 4 anos. 4 anos advogando, e aí eu comecei a ter muita repercussão da imprensa me procurar, eu falei, eu preciso ter uma rede social séria. Aí eu crio do zero, e é muito legal, Pedro, porque às vezes eu tava até conversando com a minha noiva anteontem, eu falei, amor, eu queria que você tivesse me conhecido desde o começo para você ver eu começando com 2 likes, e eu cheguei numa publicação ano passado a 21 mil likes. Então eu comecei com uma publicação com 2 likes, sem seguidor, e cheguei a 21 mil likes e continuo crescendo. Então, aí que a rede social entrou na minha vida. Que sensacional isso, né? Porque também acaba sendo uma maturidade do uso das redes, você também usar para o trabalho, né? Ainda hoje, muita gente acha que rede social é bobagem, ou então é uma coisa para você só ver as fotos da sua ex-namorada, ou então o filho do seu do seu, sei lá, do seu conhecido, do primo distante, como que anda as coisas. E aí não é só isso, mas é isso também, né? Ou seja, então, Gabriel, eu estava vendo o seu canal, vendo a sua biografia, eu vi que você desde sempre já se interessou pelo computador, por programação, por segurança de dados. E quando que você se tornou também um produtor de conteúdo nesse sentido, né? Ou seja, quando você colocou sua cara lá e acabou se tornando uma pessoa conhecida, não só no mercado corporativo por isso, mas no mundo de quem gosta de tecnologia? Pedro, obrigado mais uma vez pelo convite aí, uma honra fazer parte aqui desse debate com vocês, com o Durso aí que é o irmão, cara, a gente tá sempre trocando ideia nessa área, o deus do assunto aí, o Durso, então muito legal estar com vocês dois aqui. Cara, realmente, assim, dentro de hacking, eu acho que eu nem me lembro de estar vivo sem estar apaixonado por hacking, assim, porque eu comecei muito novinho, eu comecei com 9 anos de idade a estudar já tecnologia, porque eu queria ser hacker, né? Na verdade, tinha visto um filme da Angelina Jolie, lá de... Nossa, acho que ela foi lançado em 95, 96, que já é Hackers Piratas do Computador. Filme péssimo, tá? Filme, assim, trashzão mesmo, que mostrava aquelas... O hacker invadindo eram umas pilhas de dados, que ele ia navegando em 3D, assim, horroroso. Mas pra criança que eu era na época, serviu para dar aquilo de, nossa, eu quero entender esse universo, eu gosto disso. E realmente eu comecei a estudar tudo que eu podia do assunto. Então muita gente hoje, a gente vê que a pessoa é, sei lá, programadora ou entrou na área de tecnologia e depois acaba se apaixonando por segurança e migrando para a área. Para mim, comigo foi meio que contrário, né? Eu comecei a estudar as outras áreas porque eu queria usá-las dentro da área de segurança da informação e do hacking. Mas com criação de conteúdo, isso levou mais tempo para eu entrar. Na verdade, como é um assunto que eu sou apaixonado, você acaba falando dele o tempo inteiro. Até em mesa de bar, meus amigos tinham que me aguentar falando disso. Não tem jeito, né? Quando a gente gosta, não tem jeito. Só que eu não tinha uma rede grande, uma rede social onde eu publicava sobre isso. Isso só foi acontecer porque a minha esposa, hoje esposa, né, na época namorada, ela é influenciadora digital, ela é streamer, né, era da área de games, e ela falou, não, você se comunica bem, você tem um assunto legal, você precisa fazer um canal no YouTube. Então foi ela que meio que me obrigou a colocar isso no ar, a fazer um canal no YouTube. Eu já tinha tido blogs antes, na área de comunicação, eu também, como eu falei, também sou apaixonado por games, então eu tinha, desde a minha adolescência, uma rádio web, antes de ter a possibilidade de streamar vídeo, eu tinha uma rádio web que cobria campeonatos de games, então eu tinha sempre alinhado esse negócio da comunicação e por outro lado, vivendo a minha vida aí de estudar a área de hacking. Só que demorou para eu juntar os dois, foi a minha esposa, então, que me fez falar, não, vamos juntar os dois, você tem que fazer um canal falando disso no YouTube, então foi ela que transformou isso. Até então, minhas redes sociais eram todas fechadas, assim, eu tinha o Instagram ali que era bloqueado para amigos e tal, realmente não fazia uso para fins profissionais, né? Que ano que você mudou, Gabriel? Só por curiosidade. Foi 2000, quando eu entrei como eu comecei a publicar conteúdo foi 2017. Até lá,
Pois é, olha só. Até a Lara, porque a gente tinha 4 feito anos. matéria na TV, eu tinha feito CQC, que a gente fazia umas matérias zoando, hackeando o pessoal que entrava na Wi-Fi, era mó zoeira. Então, assim, eu tinha algumas aparições na mídia já falando disso, mas ao mesmo tempo eu via tudo isso pra produção digital e falava, cara, vai dar muito trabalho, acho que não vou conseguir conciliar com a empresa e com as outras coisas que eu fazia na época, né? Porque eu sempre fui bastante amigo de influencers da área de games, né? Então eu sabia como a coisa funcionava, eu acompanhava o mercado de marketing de influência, mas ao mesmo tempo quando eu olhava disso e pensando pra minha vida, eu falava, ixi, acho que não vai rolar, é muito trabalho e tal. E no fim das contas, isso que acabou transformando a minha vida. Hoje eu sou totalmente full time dedicado à produção de conteúdo. Ô, Gabriel, legal que você falou do mercado, porque das coisas no contato que a gente tem com donos de empresas, assim, no mercado corporativo e em todos os outros, na verdade, hoje em dia do Brasil, o que mais falta é profissionais da programação ou profissionais que também se preocupam com segurança de dados, né? Essa é uma profissão muito valorizada. O público do seu canal, você tem lá mais de 700 mil inscritos no YouTube, é muito desse tipo de jovem que está buscando emprego nesse nicho, porque a gente não forma tantos programadores quanto o mercado precisa, né? Não só programadores, mas se a gente for falar ainda do nicho de segurança, é pior ainda, sabe? É um mercado que está aquecidíssimo, com as necessidades aí super alarmantes, mas a gente não vê, a gente não fabrica profissionais, né? E sim, eu fico até feliz de produzir conteúdo e ver o feedback da galera sobre isso, porque eu vou em eventos, né? Eu recebo feedback na inbox da galera e muita gente fala, cara, eu não gostava de tecnologia até ver o seu canal. Ou eu tava cursando outra coisa, eu ia desistir de TI e aí vi seu canal e vi que dá pra gostar, tem um lado legal nisso tudo, sabe? E isso me deixa bem emocionado, me deixa muito feliz, é o maior combustível pra eu seguir tocando esses projetos, porque você vê que acabo conseguindo transmitir pra galera a paixão que eu tenho pelo assunto. Que às vezes na faculdade você tem um jeito de aprender muito linear, muito sequencial, que às vezes não é o jeito que cativa o aluno, né? E muita gente acaba desistindo aí, fala, isso é boring e tal, e cai fora aí. E aí quando eu vou no YouTube eu mostro um jeito muito mais prático, eu alinho assuntos que estão em alta. Então, por exemplo, o caso do Big Brother, paredão do Big Brother, um monte de gente falando, dá pra fazer bot, não dá. Então, sabe, quando eu vejo essas situações eu acho perfeito, que eu posso pegar um assunto em alta, divertido, que gera curiosidade e coloco lá os meus assuntos no meio. Olha como é que funciona para um site detectar se você é um visitante de verdade ou não, olha como eles estão fazendo. E aí a galera começa a curtir mais a coisa por ver o assunto ali alinhado à prática, alinhado à realidade, né? Alinhado a tudo que a gente vê no dia a dia. Mas eu vejo assim que hoje a maior parte do meu público é na casa dos 18 anos, a nova geração que está chegando para a tecnologia. Eu vejo muito sinergia com games também, com a galera que curte jogos. Acho que porque o pessoal já cresceu fuçando os computadores e os consoles aí para fazer seus jogos rodarem, e muitos deles já estão muito alinhados, já tem tecnologia na sua vida no dia a dia e estão chegando junto também nessa nova geração. Então é muito legal ver uma nova geração chegando. O mercado precisa dela desesperadamente, mas eles estão vindo sim. E uma coisa que a gente não vai falar aqui, viu, Gabriel, que eu acho que tá na pauta de todas as entrevistas que você deve dar, ou pelo menos tá em todas as reportagens que eu já vi na televisão, e que é um assunto que eu acho tão batido e tão velho, mas até hoje a gente, em algum espaço, talvez alguém que esteja assistindo, a gente tem que esclarecer que existe o hacker ético, o hacker do bem e o hacker do mal. Então isso não será tocado aqui, gente. Todo mundo já sabe que existe o hacker do bem e o hacker do mal. O hacker que é pago para pelas próprias empresas para tentar quebrar a segurança dessa empresa, e o hacker que é um golpista e é uma pessoa fora da lei que tenta invadir as empresas. Ponto. Passando desse ponto, nós vamos mais profundamente agora no nosso papo, né? Vamos sair da superficialidade. Durso, vamos começar. Por que é importante as pessoas se preocuparem com segurança de dados? Por que eu tenho que ficar atento às minhas senhas? Porque o que pode acontecer se eu não tomo esse cuidado como empresa ou como pessoa física? Bom, primeiro, só ressalva sobre o hacker ético e o hacker do mal. A forma mais fácil de definir isso foi, inclusive, o Gabriel, que numa vez, num bate-papo, numa entrevista que a gente deu junto, ele se classificou, né, os hackers éticos, como pesquisadores. Tá aqui a resposta. Eles são pesquisadores, são estudiosos, talvez
não inseridos no meio acadêmico, mas também estão muito fortes com uma atuação Ainda, por importantíssima. enquanto, né? Por enquanto não estão inseridos no meio acadêmico, mas a academia é algo que a gente vai falar ainda depois, eu acho. E eu me identifico com ele, o Pedro, porque eu e ele a gente sofre do mesmo mal, que é a juventude. Então, do mesmo jeito que é uma dádiva é do mal. Todo mundo olha e fala, será? Será que eles sabem mesmo? Será que eles são bons? Porque, eles às vezes estão num espaço ou estão com um caso importante por alguma questão que a gente não conhece, mas será que são tão bons? E é muito interessante isso, porque quando o Gabriel citou o caso do BBB, ele criou um bot do zero. Qualquer um que assiste com o mínimo de conhecimento percebe que ali tem muito conhecimento aplicado e soluções muito interessantes. Aquilo para mim é a Disneyland, por isso que eu gosto do canal do Gabriel, sou inscrito lá. Sobre a importância da segurança cibernética, Pedro, eu te respondo da seguinte forma: não existe mais vida física. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como que fica a sua vida física e sua vida digital? Eu falo, é a única vida que nós temos e ela é digital. Então, a segurança cibernética, a importância dos dados, a importância das suas informações residem exatamente na premissa de que o mundo é digital. E as smart houses estão aí. A gente está cada vez mais automatizando as casas, cada vez mais se comunicando por rede social, interagindo na internet, e isso gera exposição, isso gera quebra, violação da privacidade, isso gera riscos. Por isso que minha área é tão bacana. Eu amo o que eu faço, porque eu falei que eu escolhi direito meio forçado, mas hoje eu sou muito apaixonado. Vocês são testemunhas disso, porque é uma área que cresce em razão do crescimento da tecnologia. Vale dizer, cresce muito. Eu não dou nem conta de acompanhar o crescimento, porque as pessoas, principalmente com pequenas situações, elas criam uma consciência. Por exemplo, lançou o filme O Dilema das Redes no Netflix. Todo mundo que assistiu, você vai pegar na porcentagem 50%, 60% e surpreendeu, se assustou. Por quê? Entenderam o mundo digital e a exposição e a privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados não é só uma leizinha, é uma mudança cultural, uma mudança social, das pessoas olharem e falarem, nossa, realmente ter uma Alexa em casa, ouvindo tudo que eu falo, pode ser prejudicial, preciso verificar o que é coletado, preciso verificar o que faz esse dispositivo. Eu posso ter uma câmera em casa que pode ser invadida? Isso é possível? E aí a gente que fala muito de direito digital, de cibersegurança, a gente vai demonstrar exatamente esses riscos. Por isso que eu acho que o tema é tão importante, porque as pessoas elas estão altamente conectadas no trabalho, o mercado é conectado, você pega invasões que houve ataque de vírus ransomware, criptografia de servidores, JBS, Fleury, só últimas recentes invasões de pagamento de 10, 15 milhões de reais para ter o acesso ao servidor. E as pessoas físicas também estão vulneráveis de invasão de uma câmera IP. Sabe quantas babás eletrônicas foram invadidas ano passado? Babá eletrônica no quarto do bebê, 80 mil babás eletrônicas IP. Então a gente está com a privacidade em jogo. Por isso que as pessoas estão acordando. Por isso que esse tema é tão bacana. Mas eu acho que isso traz uma discussão ética também, que aí é onde eu vou me colocar aqui numa posição de antagonista, e eu acho bom que eu estou falando aqui com dois caras jovens e que pensam isso de uma forma moderna, porque muitas vezes a gente vê o que é decidido, sei lá, na Europa, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, é decidido por pessoas que não usam a internet como latino, como brasileiro ou como norte-americano, que está tendo outras discussões que é em torno das corporações que dominam o meio digital, Google, Amazon, Facebook e Apple. E então, assim, o Gabriel, eu acho que você também encara de uma forma, vocês dois, na verdade, conseguem encarar de uma forma assim, precisamos como legislar isso, né, Durso? Precisamos transformar essas questões dos dados, tudo que é coletado, de uma forma que fique correta e justa para todo mundo, mas a gente não precisa cortar isso, porque houve ao longo do tempo grandes benefícios que a gente conseguiu por essa conexão, por ter mais dados expostos, assim. Eu, como trabalho com marketing digital, uso o tráfego pago, e hoje, na briga entre Facebook e Apple, dificulta o trabalho do gestor de tráfego, encarece o lead. Aí eu estou falando uma coisa muito técnica, mas, Gabriel, você concorda comigo? Você entende que a gente tem que ir num meio termo assim? Porque a gente não vai voltar, né?
Sem sombra de dúvida. Eu não só concordo, como. Cara, eu recebo muito esse tipo de comentário nas minhas coisas. Porque antes de apaixonado por hacking, eu sou apaixonado por tecnologia. Assim, eu adoro tecnologia, adoro gadgets. A minha casa é totalmente conectada e vai ser ainda mais, porque a gente vai reformar e vai pôr até sensor de presença aqui dentro. E às vezes eu posto nas minhas redes sociais mostrando as automações e muita gente, nossa, mas você é da área de segurança, você não tá com medo de ser monitorado, ou você comprou um roteador de uma marca chinesa. Falo, cara, antes de qualquer coisa, eu sou apaixonado por tecnologia e não acho que a gente deva parar de evoluir, de testar novidades e de usar novidades por medo de que isso pode aumentar a nossa superfície de ataque. De fato, aumenta a superfície de ataque. Hoje, a gente teve, sei lá, um dos maiores casos de ataques de negação de serviço foram câmeras IPs que eram vulneráveis, foram hackeadas e foram usadas como uma rede zumbi por hackers para derrubar serviços na internet. Isso significa que eu devo parar de usar câmeras IPs? Não. Isso significa que a gente precisa de um ciclo de evolução da tecnologia. Então, da mesma forma que as novidades vão chegando e que a gente vai desenvolvendo novas features, novas utilidades, a gente tem que desenvolver também a segurança disso tudo. E é aí que entra muito o papel do hacker ético, do pesquisador de segurança. Antigamente, a gente tinha a área de segurança só como algo defensivo, só como algo do tipo, aquele setor que vai definir a política de segurança, da senha certinha, da compliance. Mas hoje a gente vê que é necessário também o papel do cara que está ali para quebrar essa segurança, que está ali para identificar onde estão os problemas, agindo como se fosse um invasor de fato, agindo como se fosse o papel do cara mal intencionado. Mas ele está ali para achar o problema, para que exista esse ciclo de evolução. E é aí que a gente chega no ciclo de evolução, que é o mais importante para a tecnologia. É a gente ter o cara que desenvolve o produto, que desenvolve as funcionalidades, que pensa em features, mas ter o cara que vai quebrar para a gente entrar nesse debate. Olha só, você criou essa coisa fantástica, mas isso aqui causou tal problema de privacidade, vamos colocar tudo na balança, vamos ver como a gente resolve, lança um novo update corrigindo isso, e aí volta o ciclo de vamos de novo caçar mais problemas nessa versão mais atual, e assim a gente tem a evolução da tecnologia, mas a gente não pode parar de evoluir por medo, né? E eu concordo, mas eu não quero, porque o pessoal já vai olhar e falar, o cara de terno e gravata aí já tá pedindo para bloquear tudo e proibir tudo. Então deixa eu me defender aqui em causa própria. Quando eu falo de conscientização, não é sinônimo de proibição. Então, por exemplo, o Gabriel deu alguns exemplos interessantes. Da gente conhecer a tecnologia, eu consumo muito também, amo, nunca dei uma orientação de largue as redes sociais, nesse sentido, muito pelo contrário, nunca quero demonizar. Mas a conscientização nos traz, primeiro, opções e nos traz formas de usar a tecnologia com mais segurança. Por exemplo, opção. Você pode instalar uma câmera IP na sua casa, uma babá eletrônica IP, e usar ela offline. Não necessariamente usar ela online. Tem gente que coloca na internet, usa em casa e nem sabe que tem acesso remoto. Então você gera riscos gratuitos que poderiam ser, de alguma forma, inibidos em razão do conhecimento. Então eu sou a favor da educação. Acho que a gente tem que conscientizar. E sobre a lei de dados, eu separo de uma forma muito clara na minha mente o que seria Europa, Estados Unidos, Ásia e Brasil. Nós temos polos de alta tecnologia e polos que nós concedemos dados. Vale dizer, os polos industriais, Ásia e polos de alta tecnologia como Vale do Silício, e a Europa e o Brasil, nós somos polos que a gente concede só, a gente não cria muito, a gente não colhe muito. Por isso que houve uma reflexão, um reflexo da GDPR, que é a Lei Europeia, General Data Protection Regulation, para criar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, porque a Europa e o Brasil, a gente tem uma questão em comum, que nós não somos polos de grande tecnologia, então a gente acaba só concedendo. E a LGPD, aí eu concordo totalmente com você, Pedro, ela não deve ser um anteparo, ela não deve ser um bloqueio absoluto, ela deve fazer um cenário de equilíbrio, porque o marketing digital só evoluiu graças à coleta de dados, senão não existe marketing digital, vamos fazer na TV e deixar acertar quem acertou, mas o marketing digital depende de impulsionamento assertivo, né, você conhecer o público, e aí a coleta é essencial, por isso que eu sou a favor da coleta, mas a transparência é válida, por isso que a LGPD é importante, por isso que eu sou a favor da LGPD. Mas um dos pontos que eu acho que deve ser um dos grandes entraves no seu trabalho, Durso, é aqueles memes que a gente viu do Zuckerberg no Senado norte-americano tentando explicar para aqueles caras o que era o trabalho do Facebook. Imagino isso no Senado brasileiro, ou seja, no Congresso, as discussões, cara, estávamos votando voto impresso. Tipo, as discussões para chegar, e a legislação, ela
ela não acompanha essa velocidade, nunca acompanhou a velocidade da sociedade, né? Imagina se acompanha a velocidade das mudanças tecnológicas. Quais são as dificuldades de você, entre os seus pares, ou melhor, quando vocês estão brigando por uma legislação? Como que é esse trabalho? Conta um pouquinho. É um trabalho difícil de você explicar, porque você falou de meme, eu até postei no meu Instagram outro dia, o Mark Zuckerberg segurando uma faixa dizendo, estamos contratando, não precisa mandar o currículo, já temos todos os seus dados. Então, esse meme viralizou, está com 3 mil likes, as pessoas adoram. E vem de uma imagem de uma absurda invasão de privacidade. E realmente, né, a Cambridge Analytica, né, o escândalo, escancarou alguns abusos, né, que não foi nem por parte do Facebook. Se você for analisar concretamente o que aconteceu, foi uma falta de atenção, de autorização de acesso de dados de alguns aplicativos previamente autorizados na plataforma, que a Cambridge Analytica se juntaram e usaram daquela vulnerabilidade, chamamos de vulnerabilidade porque era uma autorização muito extensa de coleta dos usuários, que o Facebook não deu de presente, ele autorizou de maneira omissa. Então, realmente, há coleta e deve haver limites. E aí vem o legislativo brasileiro querer acompanhar. A resposta é que não acompanha, né? De plano, a gente passa vergonha. Primeiro porque o debate tecnológico ele é consumido pelo debate político. Não há nenhuma lei hoje no Brasil que é aprovada ou debatida sem uma interferência política do Twitter, dos próprios políticos e da rede social como um todo. Isso é macabro, porque aí não se debate o tema em si, se debate a opinião política contaminando a opinião tecnológica. Por exemplo, projeto de lei contra as fake news, projeto de lei contra a responsabilidade das plataformas. Agora teve uma medida que o Bolsonaro disse que ia assinar uma medida provisória que ia bloquear de apagar qualquer conteúdo, a rede social de maneira autônoma, dependendo de ordem judicial. Aí, por exemplo, nós, né, como especialistas, órgãos, eu presido comissão, a gente se mobiliza e fala, não dá para passar isso, porque a rede social precisa apagar conteúdo de pedofilia, todo dia, milhares e milhares de vídeos, de maneira autônoma, não dá para judicializar e esperar um juiz decidir sobre isso. Então, alguns exemplos que a gente leva para a imprensa, e aí cria o antagonismo e um pouco de equilíbrio. Mas a real é que as leis no Brasil nunca irão acompanhar em razão de um problema legislativo como um todo, porque a gente vai desde a Constituição de 88, que a forma de legislar é morosa. Isso tem um lado positivo, porque não dá para aprovar lei de um dia para a noite e a gente começar a criminalizar a conduta muito rapidamente, mas pelo outro lado vai ter um monte de questões do direito digital que vão demorar para ser de alguma forma regulamentada e quem vai sofrer o prejuízo é a própria população e a sociedade. Então é um antagonismo que é difícil ser solucionado. Como eu tento colaborar? Eu aceito todos os convites de audiência pública, tiro do bolso, passagem aérea, pago do meu próprio bolso para ir, não recebo dinheiro público nenhum, vou até lá, hoje em dia é virtual, não tem mais esses gastos, mas vou até Brasília, falo e demonstro ali de alguma forma com que eu aprendi esses anos de caminhada digital, que talvez isso seja mais interessante dessa forma, isso vai destruir o fomento à tecnologia, a gente está tentando regulamentar agora a inteligência artificial, tem que ter muita cautela, é um projeto de lei, inclusive. Eles estão querendo acabar com a inteligência artificial, o fomento à inteligência artificial no Brasil. Não dá. Então, o que o legislativo precisa fazer? Ouvir mais e aí, depois de bastante lapidação, quem sabe aprovar um projeto. Mas chama todas essas empresas, Facebook, Twitter, todas essas empresas, os especialistas, porque eu acho que eles terão mais base para decidir. Cara, esse seu trabalho e essa presença é tão importante, Imagino tudo que você... Tantos absurdos que vocês já não conseguiram barrar, que a gente nem fica sabendo, né? Posso contar uma experiência, Pedro? Pode. Um minuto? Eu fui para uma audiência pública para falar sobre induzimento ao suicídio pelas redes sociais. Tema seríssimo. Eu estava falando sobre games violentos na internet, de indivíduo inalar desodorante, pôr álcool no corpo, pôr o fósforo pular no lago, que o pessoal estava publicando isso no YouTube, alguns youtubers foram até... o Everson Zóio foi no Cabrini, foi pressionado sobre seu conteúdo, então teve uma resposta sobre aquilo. E aí, foi interessante porque eu terminei de falar, estourei o tempo, eu tinha 20 minutos, falei 45 minutos, e ao final veio um assessor de um deputado federal, falou, doutor, enquanto eu te ouvia, eu esbocei aqui a criminalização de uma conduta, vê o que você acha. Aí eu falei, como assim? Você esboçou? Ele falou, tá praticamente pronto, você bate o olho, me fala alguma coisinha que eu já vou levar pro deputado, ele já leva pra frente, faz um projeto.
Aí naquele dia eu falei, calma, manda para mim, eu vou estudar, vou tentar contribuir, pensar no tipo penal, a gente que é do direito, ver que cada verbo, cada palavra importa, cada vírgula importa na lei. Depois para acharem brechas, né? Isso. Ou perde a função social, ou ela é inconstitucional, ela extrapola os direitos constitucionais. Ou então o cara usa aquilo como para aplicar em outra questão, né? Nossa, é zoado. Um exemplo foi a invasão do dispositivo informático. Entrou em vigor com a lei Carolina Dickmann em 2012. E ela tinha uma parte do dispositivo que falava mediante violação de dispositivo de segurança. E aí no debate público e no debate jurídico, falou que mecanismo de segurança tinha que ser um antivírus atualizado, etc. Então, quando o indivíduo invadiu um computador, que o antivírus estava desatualizado, não era classificado como mecanismo de segurança. Então, olha como importa o que está escrito. Mas deixa eu encerrar o que eu estava contando para devolver a palavra. Aí veio esse assessor e falou isso, eu falei, não, me manda, eu vou levar para o escritório, vou estudar, demorei 2 semanas para dar o retorno, pensando em cada palavra, etc. Aí eu cheguei em casa, né, todo mundo advogado, eu falei, poxa, a gente tem uma parcela do legislativo do Brasil que está legislando, são os assessores, né? Não são nem pessoas eleitas pelo povo, são pessoas que foram nomeadas pelos eleitos. Então, essa é a representatividade. Qual o conhecimento técnico desse cara que escreveu uma lei em 20 minutos enquanto ele me ouvia numa palestra? Então, ali me assustou. Isso é uma questão que aconteceu de verdade, eu levei em casos... A reação foi de insatisfação, foi de decepção por causa disso que eu conto. Sim. E, Gabriel, qual que é a preocupação, assim, ou então como que o profissional de segurança de dados acompanha essa questão da legislação e do avanço das legislações? Ou vocês nem olham para isso? No final das contas, o trabalho tem que ser técnico e ele passa muitas vezes por não se ater em barreiras que são do legislativo, né? A minha parte, de fato, é muito mais pro lado técnico, mas a gente já teve vários problemas assim de desencontro com a questão legal. Muito também, por exemplo, na hora de você fazer um teste ou reportar uma vulnerabilidade, se você está testando uma empresa que você não tem a permissão prévia, mas você como hacker ético, como pesquisador, está nítido que você está diante de uma vulnerabilidade, aí você fica naquele impasse de, putz, posso reportar ou não posso, porque de certa forma eu enxerguei uma vulnerabilidade, mas eu não tinha permissão prévia. Então tem bastante disso. Hoje a gente geralmente tem o que a gente chama de Safe Harbor, que é um contrato em que a maior parte das empresas que estão dispostas a receber reportes de vulnerabilidade disponibiliza no seu próprio site, falando, gente, aqui, apesar de existirem leis que possam te impedir de fazer um teste sem a nossa permissão prévia, aqui você tá livre disso, aqui é o Safe Harbor dizendo pode testar e mandar pra gente, você não vai ser penalizado por nada, a gente está abrindo mão disso, né? Então, hoje, pelo menos nas grandes empresas de tecnologia, eu posso a qualquer momento entrar lá e procurar a vulnerabilidade e reportar, embora existam leis que possam impedir disso, eles estão disponibilizando um Safe Harbor para os hackers falando que essa relação hacker-empresa pode acontecer de forma segura, né? Então, hoje, tipo, a maior parte das empresas, Facebook, Google, PayPal, uma infinidade de empresas hoje que estão realmente abrindo essa conversa, esse diálogo com os hackers, embora exista mecanismos da lei que possam impedir isso, eles disponibilizam via Safe Harbor para isso acontecer. E hoje a principal brecha de segurança das empresas, e não sei das pessoas físicas, se você também conhece, é o ransomware, é o sequestro de dados? É o principal pesadelo da segurança da informação no momento, sem sombra de dúvidas. Porque se você for pensar no ransomware, você vê que ele é um formato muito lucrativo e seguro para o invasor. Então, se a gente for tirar o ransomware da parada e pensar no passado, como que um grupo criminoso, um grupo hacker monetizava a sua invasão, né? Então de repente podia invadir uma empresa e usar o parque de servidores deles para processar algo para mim. Ainda assim, se eu usar processamento alheio, isso fica muito em evidência, porque o processamento de todos os servidores vai subir, a TI vai perceber isso rápido, vão investigar e vão descobrir você.
então eu posso vender os dados, tá? Mas eu vou ter que me expor em algum fórum, alguma coisa, eu vou ter que estabelecer uma relação, uma negociação com terceiros, eu posso acabar me expondo, eu posso acabar sendo pego aí. Então, assim, você tem formas de monetizar, você tinha formas de monetizar, mas todas passavam por precisar de terceiros negociando com você, o que causava sua exposição, ou usar a estrutura dos caras, das vítimas, o que também causava a sua exposição, porque fica muito em evidência que tem algo diferente na rede acontecendo. O ransomware resolveu tudo isso, porque simplesmente não importa mais se os dados têm valor, grande valor de mercado ou não, você simplesmente congela a operação da empresa, né, e tanto estações de trabalho quanto servidores, a empresa tem a sua operação totalmente paralisada e com um contador na tela dizendo você tem tantos dias para pagar, caso contrário, seus dados vão ser totalmente perdidos. Então, assim, a empresa não tem opção praticamente, né? E o pagamento é feito por Bitcoin ou por outras criptomoedas, o que também é anônimo. Então, assim, é um problema gigantesco porque é extremamente rentável para os invasores, extremamente difícil de você pegar a origem disso tudo. E o que a gente tem visto agora, né? Tem grandes grupos de operação de ransomware pelo mundo em que eles publicam em fóruns criminosos, né? Fóruns anônimos, uma oferta para funcionários de empresas. Então, você está insatisfeito com a sua empresa, você roda o nosso vírus na rede. Exato, você roda o nosso vírus na rede da sua empresa e você vai ganhar uma comissão sobre o que a gente ganhar sobre o sequestro dos dados. Então, olha a que ponto chegamos, né? Eu acho, Pedro, que o sonho dos criminosos seria invadir a empresa, entrar na conta e desviar todo o dinheiro. Eu acho que seria esse o plano ideal de uma invasão, você conseguir o desvio do dinheiro. Mas aí eles começaram a perceber exatamente essas dificuldades. Por exemplo, a aprovação do crédito, para onde vai esse dinheiro? Porque para transformar isso em Bitcoin também não é tão fácil, antigamente nem tinha criptomoeda de uma forma tão comum. Então, eles tiveram muita dificuldade em entrar diretamente e desviar o dinheiro. Então, como fazer com que a vítima nos forneça o dinheiro? Aí seria o segundo passo, que aí o Gabriel deu alguns exemplos, aí ele falou de vazamento, custa barato. Você pega hoje na Deep Web um banco de dados com 8 milhões de usuários, custa R$2.000. Também não monetiza tão satisfatoriamente o criminoso, falando, óbvio, que não compensa, por óbvio. Mas aí você chega então no ransomware, que é isso, que é uma extorsão muito forte, que se aproveita de um problema brasileiro, que é exatamente o que o Gabriel vai ficar milionário, porque tem uma tendência de que as empresas não tinham percebido a importância de segurança cibernética, então elas não tinham um bom firewall, eles não tinham backup atualizado, eles não tinham antivírus em todas as máquinas, eles não tinham o cara no home office preocupado com a rede, que o menino de 16 anos, que é o filho, está entrando em pornografia de madrugada. Então, mudou o cenário. Eu vejo muito isso concretamente, das empresas abrirem o olho e falando, nossa, tem muito dinheiro que eu posso perder com essa brincadeira que talvez até pouco tempo atrás não estava em jogo. E que o ransomware colocou isso na mesa, falou, você vai perder muito dinheiro porque você não vai ter backup. Bom, caso como o da Garmin, por exemplo, que é a empresa de GPS, eles foram vítimas de ransomware e chegou a congelar os servidores deles. Então tinha produtos deles do ramo da aviação, por exemplo, que não conseguia fazer o download dos updates para conseguir funcionar. Então, assim, a empresa... É a mesma do relógio? Aquela de relógio? É a mesma do relógio, isso de GPS de carros, ele tem GPS náuticos e tem GPS para aviação também. E aí o servidor de update dos caras foi congelado também, né, junto com todas as estações de trabalho. Eles realmente não tinham backup, então não tinha opção. Era ou voltar a empresa do zero, o que de fato não é uma opção, perder tudo e começar a reconstruir todos os seus softwares internos, todas as suas planilhas, ou realmente pagar aos criminosos. E aí também entra a questão de você estar financiando atividade criminosa no momento que você se rende a eles e faz esse pagamento milionário, né? E, Gabriel, qual a chance de pegar esses caras? Tipo, É baixa. Uma vez que eles tiveram sucesso e já conseguiram comprometer todos os seus dados, ali no meio dos dados também estavam os logs do que eles fizeram para ganhar acesso. A parte da transação financeira, como a gente falou, é criptomoeda. É muito difícil. Assim. Hoje a gente tem grandes grupos, né, que boa parte deles estão ali focados na Rússia como seu centro de operações. E a gente já vê que eles estão ali por anos e, assim, por mais que alguns grupos acabem sim sendo pegos, a gente tem grandes grupos com nomes fortíssimos que estão por trás das maiores invasões, dos maiores casos de ransomware que a gente já viu até hoje e que eles continuam em operação. E o pagamento é feito em criptomoeda. E é uma coisa que já está sendo falada há bastante tempo, a criptomoeda, pelo menos 3 anos, acho que teve o boom do Bitcoin e da criptomoeda.
Durs, como os legisladores, e não digo só no Brasil, tá no mundo, houve um momento em que todo mundo achava que a criptomoeda era a saída da segurança, porque você não Era do rastreava mal. os dados. Exatamente. Como que você vê o futuro da criptoeconomia, na verdade, né? Porque não é mais só uma. Surge uma criptomoeda a cada semana, isso vira também foco de investimento. Como que vocês estão pensando isso e vendo isso, né? Sendo que é a moeda utilizada para os hackers. Interessante, né? Primeiro sobre o ransomware, engraçado, quando eu atuo, né? Quando a empresa me procura, dificilmente eu incluo no contrato a busca pelo autor. Eu coloco muito mais como uma consultoria para recuperar a empresa e voltar à atividade do que a busca do autor, porque nós já atuamos em alguns casos que a gente encontra, e é como o Gabriel falou, você encontra o IP da Rússia, qualquer ordem judicial brasileira para uma busca e apreensão, para uma prisão, nunca vai ser cumprida na Rússia. A gente tem um colega, grande amigo na Interpol, que eu faço a comunicação com ele e fala, na Rússia a gente não consegue prender. Então essa impunidade, muito em razão geográfica, é complicada nas redes. E aí sobre a criptomoeda, primeiro que eu vejo e eu choro. Por que eu choro? Porque eu queria voltar em 2011 e pôr R$1.000 em cripto. Só R$1.000. R$1.000 que eu nem estaria aqui falando com vocês, eu estaria em Bahamas com o meu próprio hotel. Não estaria no hotel em Bahamas, estaria ter comprado o hotel para mim. Numa ilha própria. Na minha ilha, R$1.000. R$1.000, porque a valorização foi de 1 cento para hoje 50, 60 mil dólares. É absurda a valorização. Então eu vejo com muita... Eu vejo com bons olhos, eu gosto do mercado de criptomoedas, dou muita entrevista, porque foi interessante que você fez o histórico de 3, 4 anos começarem a cobrir isso e como a sociedade via isso. Do mal é do mal. Eles falavam, criptomoeda é o que está usando para o terrorismo, criptomoeda é o que usam para comprar as coisas na Deep Web, é feito para o crime. Aí eu lhe perguntava, e antes da criptomoeda, como se pagava tudo isso? Se pagava com cartão de crédito, se pagava com dólar, se pagava com moeda. O problema não são as criptomoedas, o problema são os crimes em si. Agora, a forma de pagamento só altera a plataforma, o meio, que não vai mudar nada se a gente criminalizar a criptomoeda. Criminaliza a criptomoeda, acabou os vírus ransomware? Não, eles vão criar uma forma de pagamento, seja em ativo, seja em envio de dinheiro, eles vão inventar. Laranjas, né? Exato. Inclusive, até te interrompendo um pouquinho, mas só para complementar muito nesse ponto, né? A gente tem muito desse tipo de debate na área de segurança, até indo além da criptomoeda e falando, por exemplo, de privacidade. A gente tem muito debate daquilo de, nossa, se a gente colocar a criptografia de ponta a ponta nas comunicações, como é que a gente vai interceptar e monitorar comunicações de grupos terroristas? Então, de fato, a gente tem essa balança, assim. Mas eu não acho que eu deva perder a minha privacidade pessoal por conta, para poder ter um controle geral do que as pessoas estão conversando por conta do terrorismo, né? Acho que a população como um todo, a sociedade como um todo está perdendo muito mais em perder sua privacidade para esses fins. Mas de fato é sempre um debate. Isso é um ponto muito difícil de chegar no consenso. Muita gente vai defender, não me importa do governo ver minhas conversas, eu não tenho nada ali que vai que eu vá me importar do governo estar monitorando, desde que de fato eles estejam monitorando também o terrorismo. Mas a gente também já tem casos como o Snowden mostrou, por exemplo, de abusos nítidos, de que quando você dá um pouquinho de acesso para alguns ali, eles vão querer ver a sua vida inteira e vão querer fuçar tudo. Então é um assunto muito delicado. Tem países, por exemplo, que proíbe o uso de criptografias que o governo não tenha poder computacional para quebrar caso precise. Né? Então a gente tem... Tipo a China, a gente tem então muito esse debate de até que ponto assim, a gente tem que abrir mão da privacidade para que possa existir um controle geral do que está sendo comunicado, com a justificativa de terrorismo, enfim, né? Excelente ponto. E eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso daí, porque você falou uma coisa que é muito verdade, né? O Snowden mostrou uma vulnerabilidade que aconteceu quando o povo americano decidiu abrir mão de seus dados em nome do medo do terrorismo, medo da segurança, e isso criou, claro, com o avanço da tecnologia, depois vieram as redes sociais e tudo, mas isso criou esse ambiente de insegurança e de falta de privacidade para todo mundo. Até que ponto, aí a pergunta vale para os dois, quem quiser se arriscar, porque é um terreno espinhoso, mas até que ponto nós queremos que o governo controle nossos dados, ao mesmo tempo em que nós já temos nossos dados na mão de grandes corporações? Qual que é a saída para isso, gente?
Eu vou me arriscar, eu quero ouvir o Gabriel também. Eu ouvi a ele, é interessante. Esse debate eu já participei, inclusive, no Congresso, sobre qual o limite do poder do Estado em controlar você e qual é o limite da sua privacidade em razão da coletividade. Então, não, vamos deixar monitorar, porque eles também vão monitorar bandido, então tudo bem. Não funciona assim. A meu ver, não é tudo bem. Eu acho que o Estado, ele já é todo poderoso. Então, ele tem capacidade de ter tanque de guerra, né? O Emílio que falou uma vez. O Estado tem tanque de guerra. O que mais poder ele quer ter, né? Então, ele tem muito poder. Ele tem poder de colocar na cadeia, tirar sua liberdade. Ele tem poder de busca e apreensão na sua casa. Ele tem poder de apreender seu dispositivo e periciar. Ele é todo poderoso. Mas tem uma premissa básica dos poderes que quanto poder, dependendo do poder que você tem, mais poder você quer ter. Então é uma ânsia automática no estudo de qualquer, mesmo democrático, mesmo estudo em sociedades democráticas, ele tenta aumentar o seu poder. Seja polícia, seja Ministério Público, seja advocacia, seja o legislativo, seja o executivo, seja qual for. Então, certos tipos de limites são positivas. Então, por exemplo, o debate sobre o WhatsApp, né? O WhatsApp criptografado ponto a ponto, não vai conseguir monitorar. Então, se o juiz determinar que se quebre o sigilo para monitorar um traficante, não podemos saber o que ele vai escrever? Não. O Estado que se reinvente e crie medidas de controle. Vale dizer, agentes infiltrados. Como a Deep Web funciona? Não dá para você interceptar a Deep Web. Como que eles prenderam o dono da Silk Road? Com um agente infiltrado. Você tem formas. E é interessante porque tem uma... Eu até assistia ontem um documentário na Netflix de um menino de 18 anos que criou o maior portal de venda de drogas na internet. Ele olhou a Deep Web, olhou o Silk Road e falou, não, é ruim, eu vou reinventar isso aí. Acabou de lançar o documentário dele. Eu vi também, achei incrível, por sinal. Ele fez na internet, as pessoas achavam ele no Google, Pedro. Então, não significa que a criminalidade vai estar nesses cenários onde não há controle ou quebra de IP, etc. Às vezes está na nossa cara, como no caso desse menino na Alemanha. Então, o que eu quero chegar é, nós devemos em alguns momentos optar por plataformas que realmente deixem o Estado entrar e ter controle, como as redes sociais em geral, mas a criptomoeda eu vejo como futuro, eu vejo que é o que vai trazer várias soluções para transacionar dinheiro pelo mundo inteiro, conseguir transferir dinheiro imediatamente para alguém que está do outro lado do mundo e etc. Mas tem formas, não é absurdamente obscuro. Todo registro de transação em criptomoedas está à disposição, é público. Das duas partes, né? Das duas partes. Claro que você não sabe quem comprou, quem vendeu, mas você tem a transação. Então, tiver uma transação de 10 milhões de bitcoins, hoje nós saberemos que houve. Né? Então, também tem transparência. Vale dizer, como controla? Da mesma forma que o Estado controlava quando tinha dinheiro. Nós não tínhamos cartão de crédito e banco, que é muito fácil controlar, porque sai de uma conta e entrar na outra por TED é maravilha para a Receita Federal. Como que era com dinheiro físico? Existia sonegação? Muita. Mas o Estado tinha que criar mecanismos de controle. Mesma coisa eu vejo a criptomoeda. Então, eu acho que é uma balança onde não deve deixar o Estado crescer. Eu não sou a favor de falar, não tem que ter acesso a tudo sim, porque o Estado precisa controlar e investigar, não acho que tem que reinventar, e da mesma forma a gente tem que ter certa privacidade, que às vezes vai ser quebrada em razão de um bem maior, como mais ou menos aconteceu na pandemia, quando os nossos celulares eram monitorados do deslocamento para saber se as pessoas estavam respeitando o lockdown e o distanciamento social. Ninguém sabia quem estava se movimentando, mas os celulares estavam sendo monitorados. Isso eu sou a favor, por exemplo. Concordo totalmente. Gabriel, qual que é a sua opinião sobre a entrada do governo nesse ponto? Eu assino embaixo o que o Durso falou. A gente já teve, como a gente estava citando o caso de Snowden, a gente já teve um exemplo nítido disso, né? Uma situação em que existia o argumento do terrorismo, existia a comoção de toda a sociedade, que naquele momento não queria pensar em outra coisa além de uma solução para esse problema gigantesco do terrorismo, mas com um argumento desse, acho que na prática a gente viu que não funciona. Na prática a gente viu que começaram a criar mecanismos e mais mecanismos de entrar cada vez mais nos dados e na vida da sociedade como um todo, de praticamente qualquer pessoa. Então eu quero poder ter o direito de falar com a minha esposa, mandar a imagem que for, mandar o áudio que for, sem que isso esteja indo parar num servidor central para ser monitorado, para ver se eu sou terrorista ou não. Sabe? Eu acho que abrir mão da sua privacidade, do jeito que você
quer se comunicar com a sua família, com a sua esposa, com quem for, sobre esse argumento de que é o único caminho para o terrorismo, como o Durso muito bem colocou, não é o único caminho de se pegar esse tipo de atividade. O Estado é extremamente poderoso, tem inúmeros outros recursos, e abrir mão de algo muito pessoal nosso e muito valoroso, que é a nossa privacidade, na minha visão, não faz sentido e não compensa mesmo. E aí eu acho, vocês falaram do WhatsApp, o WhatsApp se tornou uma ferramenta que define rumos da nação, define rumos da democracia, define rumos da vacinação contra o Covid. O WhatsApp é a principal ferramenta de informação das pessoas hoje no nosso país e em outros países. E a gente vê os efeitos benéficos e maléficos disso, benéficos quando as pessoas são conscientizadas de algo realmente de acordo com a ciência, e maléfico quando as pessoas são levadas à desinformação e ao fake news. E, do nosso lado, aqui a gente estava muito batendo no governo e no papel do governo. E, de certa forma, o Durso falou bem, na Europa, eles estão preocupados, e nos Estados Unidos, eles estão preocupados com o poder das corporações, que hoje são maiores do que governo. Qual que é o caminho também para isso, Durso? O que é possível fazer? Eu já critiquei muito o Facebook. Inclusive, eu acho que se houver um responsável por Facebook América Latina, ele deve me odiar muito, porque eu bato muito no Facebook por causa de algumas atividades que eu acho que o Facebook contribui pouco com o Estado em razão de investigação criminal, crimes de suicídio, etc. Eu vejo que o Facebook podia atuar muito melhor. E aí, você também tem que segurar um pouco o poder. Por isso que a gente tem leis que proíbem monopólio, leis que proíbem esse autoritarismo pelas empresas, porque a partir do momento em que a gente proíbe o limite do Estado, você também tem que segurar o limite das empresas, senão só existiria um banco, uma lanchonete, um posto de gasolina, e ele colocaria o preço que imaginasse, você ia ter que pagar. O monopólio é muito ruim. E o monopólio no mundo da tecnologia, ele realmente é visível, dá para ver. O Facebook gigante e a Apple gigante. Aí você começa a ver pequenas empresas tentando, mas se você for ver as grandes empresas, né, pelo menos na parte aqui da América, você vai ver Google, Microsoft, Facebook e Apple. E há um monopólio muito grande. E a partir do momento que há um monopólio da produção dos dispositivos, da venda, etc., há dos dados, porque eles também estão coletando. Então também tem que ter lei para segurar. A LGPD veio nesse sentido, né, para segurar um pouco o poder do Facebook, porque o Facebook era um gigante que achava que não precisava respeitar a lei no mundo inteiro. Cambridge Analytica, né, o escândalo, colocou o Mark Zuckerberg lá no Senado americano para responder como funcionava a plataforma, porque os algoritmos são caixa de Pandora. Pergunta para algum especialista como de fato entrega conteúdo em cada rede social. Vocês são do marketing digital. Alguém sabe exatamente responder como entrega o conteúdo? Ninguém vai ter essa informação. Só talvez alguém dentro do Facebook. Nem ele, nem o Mark sabe. Nem o Mark sabe. Por quê? Né? Por que essa caixa de Pandora? Cadê a transparência dessas empresas? Ah, mas são privadas, elas não têm que entregar. Óbvio que tem que. Claro que tem, que elas têm uma atividade social. Você acabou de falar qual é o local que mais dissemina fake news? O WhatsApp. Então, por exemplo, quando eu debati no PL 2630 contra as fake news, eu falei, inclusive acho que foi com a conversa com o Gabriel, a gente debateu sobre a criptografia do WhatsApp, que era possível no client do celular você ter dois túneis de informação, um criptografado ponto a ponto para mensagem, foto, áudio e etc, e quando é uma notícia compartilhada. Aí você vai ter um monitoramento de quem está enviando, etc. Então olha como é possível você balancear um pouco do que o que há de privacidade e o que de fato o Estado tem que intervir para achar quem está disseminando fake news, etc. Então eu acho que essa balança ela também deve existir para Estado e empresa privada. Também é muito delicado. E é engraçado que, curiosamente, né, para fins de publicidade, esse equilíbrio, essa exceção à criptografia já está começando a existir, né? O próprio Facebook, se não me falha a memória, acho que foi o próprio Facebook que está desenvolvendo algo do tipo, eles estão querendo fazer uma criptografia que, apesar de existir a criptografia ponta a ponta, eles consigam ainda medir o teor da mensagem para fazer a inserção publicitária, né? Então... Dá pra ver que quando eles querem resolver, exato, quando eles querem achar uma solução, eles acham, sabe? Mas é um bom exemplo. Mas vocês não acham que essa democratização que o Facebook criou, e o Google criou, na verdade, do anúncio
direcionado, ele também empoderou muitos negócios. Assim, o cara que vende pastel na cidade de Passos de Minas e ele quer atingir o bairro dele com uma publicidade que ele não tem grana para botar no jornalzinho de Passos ou na rádio, mas ele consegue onde as pessoas estão olhando no Instagram, assim. Vocês não acham que isso é valioso ainda? Isso é a internet, basicamente. A gente não chegaria no ponto que a gente está hoje de internet se não fosse publicidade, né? Quantos serviços a gente de fato paga com o nosso dinheiro na internet? Não são muitos, né? Mas a gente paga com todos os outros dados que a gente não paga, a gente está pagando com os nossos dados e por fins publicitários, né? Essa é sempre a finalidade. E de fato, como você falou, é você poder possibilitar qualquer pessoa anunciar com o seu segmento. Essa pessoa jamais conseguiria anunciar num programa de televisão que seria para toda a audiência. Não seria viável e nem faria sentido, né? Então a gente chegou onde a gente chegou com publicidade e a gente está agora num debate muito interessante sobre isso, porque os navegadores estão começando a estudar o mecanismo para substituir os cookies e substituir a possibilidade de tracking de comportamento do usuário, né? Então a gente vê propostas surgindo que são consideradas por um lado abusivas e que não vai resolver nada, por outros é muito fácil a gente só falar, como a gente não está no mercado de publicidade, só falar, remove tudo. E não é assim, porque aí acaba a internet como a gente conhece, né? Será que todo mundo vai substituir os anúncios por mensalidades em todos os sites que a gente usa? Eu acredito que não, né? Quem vai querer pagar? Esse é o debate do momento, assim, qual é a solução, né? Qual é o equilíbrio, qual é o ponto perfeito de equilíbrio para a gente ter a nossa vida, nossos dados preservados, a nossa privacidade preservada e ao mesmo tempo continuar tendo um anúncio que tenha uma segmentação interessante, porque de fato eu prefiro como usuário ver um anúncio ali, sei lá, que me interessa, como um celular que acabou de sair, do que ficar vendo, sei lá, um anúncio de um absorvente que nitidamente não é para mim. E eu prefiro, se eu tenho que ver um anúncio, por que não ver um anúncio que de fato seja do meu interesse? É o que eu quero. Mas ao mesmo tempo também não quero poder estar como um caso de Cambridge Analytica. Exato. Ler meus e-mails. E muita gente não sabe que isso está em risco agora, né, Gabriel? Justamente sobre isso que você está falando. Totalmente. Agora a gente algumas vertentes das discussões aí são totalmente contra qualquer tipo de tracking, o que significa que ia virar quase que como uma televisão, né? Eles iam fazer um anúncio só com base no tema do site, que é como anunciar na TV, que você vai anunciar num programa X, que você tem um media kit daquele programa, que você tem uma estimativa de quem assiste aquele tipo de conteúdo em média, mas que não nem chega nem perto de ser tão apurado quanto a gente tem na internet, né? E essa é uma bandeira da Apple agora, né? Já fez. Como é que é? Conta um pouquinho, Durso. O usuário ele quer ter o bom dos dois mundos, né? Ele quer ter o conteúdo relacionado sem pagar e que não coleta dado nenhum. Não existe. Então, é interessante que a gente não pode nem aplaudir o 8 nem o 80. O 80 seria uma invasão absurda da sua privacidade para ouvir absolutamente tudo que você fala, para ele entregar um conteúdo feito sob medida. Eu não quero, ninguém vai querer. Mas também o 8 seria proibir qualquer coleta de dados para não existir o impulsionamento ou marketing direcionado. Também está errado. E foi essa opção que a Apple disponibilizou para os usuários do iOS. Então você consegue bloquear absolutamente toda a coleta de dados para aquele aplicativo. E qual foi a reação do Facebook? Dizer, então se vocês fizerem isso, eu vou ter que cobrar de vocês. Só que não é só cobrar ou não, porque a gente só chegou no mundo da internet como ela é hoje por causa de muita injeção de grana, graças a esse mundo de dados. Óbvio, eu não vou ser hipócrita e dizer que não. Só que eu acho que a gente chegou no século XXI a pisar fora da linha, sair então, as empresas, elas abusaram da boa. É mais ou menos quando você tá com a namorada e fala, amor, busca uma aguinha, você busca uma vez, daqui a pouco ela tá te pedindo para lavar a louça, limpar a casa. Então, as redes sociais... Você deu a mão, perde o braço, né? Isso. O que eu vi foi que as redes sociais, elas abusaram dessa autorização de coletar dados e ultrapassaram o limite. A gente tá tentando, ou o ideal seria a gente só regredir um pouquinho para o limite aceitável, porque, por exemplo, você aceita coletar seus dados para não pagar tal sistema de streaming, o YouTube? Aceito. Para receber um conteúdo direto? Aceito. Então, tudo bem, você limita esse tipo de coleta, a gente dá isso aqui como benefício, a gente fomenta a tecnologia e todo mundo fica feliz. Legal. Agora,
onde está esse equilíbrio? A Apple ela exagerou, que é o que o Pedro está falando. Foi para o 8 dizendo, não vai coletar nada, o problema é das empresas, vocês já coletaram muito daqui para trás, eu também sou contra. Mas eu acho que o equilíbrio vai depender de bom senso dos usuários e das empresas. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu vejo que ela ficou bem nesse equilíbrio, porque ela trouxe que quer coletar? Pode, isso só precisa da autorização, só precisa informar. Isso é aceitável. Eu não quero aquele botãozinho dos cookies que estão em todos os sites agora. Exato, exato. Ele não proibiu de acontecer coleta por cookie. Tem lá os cookies. Vai ter o histórico de navegação, o que você gosta, os cliques, etc. Mas pelo menos tem transparência. Então eu estou muito feliz com o cenário hoje da LGPD. Da Apple, acho que abusou. Do Facebook, acho que abusou nos 80. Então, acho que a gente está agora... Eu acho que a Apple até fez isso para ver se dá um susto para a gente chegar nesse plano ideal de meio termo. Se você for ver o caso do Cambridge Analytica, por exemplo, né, eles conseguiam, com a segmentação do Facebook, chegar em perfis psicológicos de conseguir segmentar para alguém que eles sabiam que aquela mensagem ia impactar, ia causar um medo naquela pessoa. Então é tanto termo para você refinar a sua segmentação que chega num nível que a gente nem imagina. Inclusive a gente, como usuário, jamais imaginaria que aqueles likes que a gente estava dando ia conseguir fazer o algoritmo concluir nossa visão política, por exemplo. Amostragem, né? Exatamente. E definiu eleições a partir disso, né? Definiu eleições. Mas, gente, vocês, entre 8 e 80, vocês são 80. Esse papo foi excelente. Eu agradeço muito a participação de vocês dois aqui no Tripé Podcast. Acho que a gente conseguiu ir além da superficialidade. Já fica aqui o convite para a gente ter outros papos como esse. Eu tenho certeza que a gente falaria aqui por horas e horas. E você que está de alguma forma sendo traqueado aqui pelo nosso YouTube, pelo nosso Spotify, pelo Deezer, pelo nosso site, pelo Instagram, onde quer que você esteja vendo aqui o Tripé Podcast, por favor, confira a sua inscrição no canal, siga o Tripé Podcast nas mais variadas redes. Esse foi o papo dessa semana e na semana que vem tem mais, tá certo? Muitíssimo obrigado, Luiz Durso e Gabriel Pato, por esse papo sobre segurança de dados. E a gente volta na semana que vem. Valeu!